O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou: a que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira estamos na 4ª semana do tempo da Quaresma. Vimos esta primeira leitura do livro do profeta Isaías, que diz o seguinte, nos versículos 17 e 18: haverá alegria e exultação sem fim em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. Chamo a atenção para a palavra aqui, vou criar. A palavra criar, essa criação, que é utilizada nesta primeira leitura desta segunda-feira. Criar. Aqui é o conceito da palavra, a palavra criadora, porque em Deus, o falar já é o acontecimento, já é o acontecer, já é o criar em si. Por isso, peçamos nesta homilia a graça de uma confiança também extrema na palavra de Deus, que nós veremos no Evangelho que Jesus diz uma palavra para aquele funcionário, diz assim: podes ir, e ele vai, depois ele chega e constata que de fato aconteceu no momento em que Jesus pronunciou a palavra. É o mesmo conceito, a mesma ideia que está por trás desta palavra criadora que nós vemos na primeira leitura, no livro do profeta Isaías, na boca de Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ali, encarnado neste mundo, mas que aqui age com um sinal para transformar a vida daquele homem. Então, vamos guardar no nosso coração, neste primeiro momento,
a palavra que é criadora. A palavra que é criadora e, ao mesmo tempo que ela é lançada, é o acontecimento em si. Falar e criar em Deus, neste contexto, é a mesma coisa. Então, Deus diz e acontece naquele mesmo momento. E assim chegamos, então, vamos refletir um pouco sobre o evangelho de hoje. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, desce, antes que meu filho morra. E enquanto ele descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o filho estava vivo. Parece-nos, se percebermos bem, que a cura do filho deste funcionário acontece no momento em que ele diz para Jesus: desce. Como que por um poder extraordinário, ação divina, ação de Deus, Deus que é Deus, no momento em que ele pede, já também acontece. Deus, de fato, desce até Cafarnaum e cura aquele homem, o filho daquele homem, que é curado justamente nesse momento. E Jesus responde: podes ir, teu filho está vivo. Enquanto, em obediência à voz de Jesus, ele descia, ele percebe que aconteceu algo de extraordinário. Então ele questiona em que horário mais ou menos foi que isso aconteceu, e ele percebe que foi no mesmo instante em que ele tinha pedido a Jesus para descer, e no mesmo instante em que Jesus deu uma ordem para ele. Podes ir, porque seu filho está curado. Esta palavra, saída da boca de Jesus, é o mesmo conceito daquela palavra criadora que nós vimos no profeta Isaías, que, como profecia, já afirmava: vou criar novas coisas, novas realidades. E antes disso, falava de novos céus e uma nova terra. Deus cria, a palavra de Deus realiza. E qual que é o nosso papel diante disso tudo, da palavra que já tem poder em si mesma, que já é poder em si mesma? A nossa atitude deve ser atitude de fé, ter o ato de fé que este funcionário teve, atitude de confiança. Então nós vimos 3 passos fundamentais neste funcionário de hoje, neste evangelho. O primeiro foi o pedido de uma intervenção divina. Este funcionário se aproxima de Jesus e faz um pedido. Aqui tem o pedido da intervenção, marcado por aquela palavra que eu disse há pouco: desce. Ele chega diante de Jesus e pede: desce, porque Cafarnaum estava abaixo, de Jerusalém. Então é uma descida geográfica, mas que também simboliza o pedido que aquele homem fazia para que Deus descesse até a sua realidade. Talvez as realidades mais sofridas. Então, de fato, nós devemos pedir a Deus para descer até nós, para realizar novas coisas, para realizar salvação, para convencer o nosso coração. Então, primeiro pedido da intervenção divina: desce, Senhor, desce até nós, desce até a minha realidade sombria, desce até a minha realidade limitada, mas desce, Senhor, para transformar, desce, Senhor, para curar. Esse é o pedido que nós podemos fazer. O pedido do funcionário foi para que o Senhor descesse até o seu filho para curá-lo. Primeira atitude dele, o pedido da intervenção divina, que todos nós podemos fazer também. Senhor, desce até a minha realidade. Uma segunda atitude dele, obediência à voz de Jesus, que disse: podes ir. Então aqui necessitamos de fé, necessitamos de confiança, necessitamos de abertura de coração, devemos nos lançar mais em esperança na palavra de Deus que cria, na palavra de Deus que faz acontecer, na palavra de Deus que transforma. Então, primeira atitude, o pedido da intervenção divina. Segunda atitude, obediência à voz de Jesus, obediência à voz de Deus que nos direciona e aponta caminhos. E uma última atitude, que é a terceira, que é a constatação. Ele chega e ele constata: Deus de fato
é Senhor do tempo e é Senhor do espaço. Porque no mesmo instante em que ele fez o pedido para Jesus, aconteceu uma intervenção na vida do filho dele. Então ali ele constatou que ele estava diante de uma realidade divina, de uma realidade sagrada, de uma realidade que de fato gera vida, e vida verdadeira e vida em abundância. Foi para isso que Jesus veio, né? Para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então passa por esta certeza de que esta vida em abundância provém da graça de Deus, provém da presença dele em nosso meio. Então, irmãos e irmãs, guardemos em nosso coração neste dia o sentido desta palavra que cria realidades novas, fora de nós, mas também cria realidades novas dentro de nós. Abramos o nosso coração neste dia para esta realidade. Deus, tira-nos do abismo, como vimos no Salmo. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Que a nossa disposição seja sempre de acolhida das constantes graças que Deus nos concede. Então, com essa certeza também, nós deveremos e podemos cantar sempre e com alegria: eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes.